Vamos juntos espalhar o despertar da consciência. Inscreva-se, deixe seu like. Assim, o YouTube vai espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Vamos para mais um vídeo inspirador. No coração de cada ser humano há uma fome insaciável, uma sede que vai além dos limites físicos. É a busca por algo mais, por um propósito que transcende as necessidades materiais. E é nesse cenário que as palavras de Jesus ressoam com uma profundidade inigualável. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa afirmação não é apenas um ensinamento, mas uma verdade que ecoa através dos séculos, penetrando os mais profundos recônditos da alma humana. Jesus, em sua infinita sabedoria e compaixão, nos lembra que nossa existência não se resume ao mero sustento físico, mas se estende a uma dimensão espiritual, onde a palavra de Deus se torna o verdadeiro alimento para nossa jornada. Nossas vidas são como telas em branco, esperando para serem preenchidas com as pinceladas da verdade eterna. E nesta tela, Jesus pinta a imagem de uma jornada espiritual que transcende as necessidades físicas e mergulha nas profundezas da alma. Jesus não apenas nos alimenta com o pão da vida, mas Ele mesmo é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ele é a fonte da qual jorra água viva, saciando a sede de nossas almas sedentas. Viver a palavra de Deus é mais do que seguir um conjunto de regras. É permitir que ela nos molde à imagem de Jesus. É deixar que ela penetre em cada aspecto de nossa existência, transformando nossos pensamentos, emoções e ações. Em Jesus, encontramos o modelo perfeito de como viver uma vida de propósito com Deus. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus se entregou completamente à vontade do Pai, mesmo quando isso significava enfrentar a dor e o sofrimento da cruz. Jesus nos ensina que o verdadeiro significado da vida está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seguir os passos de Jesus requer renúncia e sacrifício. Significa abandonar nossos próprios planos e desejos em favor da vontade de Deus. Significa estar disposto a caminhar contra a correnteza do mundo, mesmo quando isso significa enfrentar oposição e perseguição. Mas, acima de tudo, significa confiar que o plano de Deus para nossas vidas é melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar. Que nossas palavras sejam fontes de vida e esperança, refletindo o amor e a verdade de Deus para todos aqueles que cruzam nosso caminho. Que nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador da Palavra de Deus, capacitando outros a também viverem uma vida de propósito e significado. Imagine-se caminhando pelas estradas poeirentas da Galileia, o sol escaldante a queimar sua pele, a fome a apertar seu estômago. É nesse contexto que Jesus, o Filho de Deus, se dirige a multidões sedentas de esperança, proclamando não apenas palavras, mas vida. Ele, que é o pão da vida, oferece algo muito mais do que simplesmente saciar a fome física. Ele oferece nutrição para a alma, alimento para a eternidade. Ao longo de sua jornada terrena, Jesus não apenas pregou palavras vazias, mas viveu em total conformidade com a vontade de Deus. Ele era a encarnação da palavra de Deus, manifestando amor, graça e verdade em cada ato e em cada palavra. Seu ministério não se limitou a curar os enfermos e alimentar os famintos. Jesus também trouxe luz àqueles que estavam perdidos nas trevas do pecado e da ignorância espiritual. Nada neste mundo pode igualar-se à substância das palavras de Jesus, ecoando através dos séculos como um farol na escuridão da alma humana. Sua voz, tão suave como a brisa da manhã e tão poderosa como o trovão que ecoa nas montanhas, ecoa na eternidade, chamando-nos para além da mera existência material. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, proclamou ele, elevando a essência da vida além das necessidades físicas para as profundezas do espiritual.
Pois, enquanto o pão nutre o corpo, é a palavra de Deus que nutre a alma, alimentando-a com esperança, amor e propósito. Jesus, em sua infinita sabedoria e compaixão, não apenas nos oferece alimento para o corpo, mas também para a alma. Ao abraçarmos a palavra de Deus, somos transformados. Que a palavra de Deus penetre em cada fibra do nosso ser, moldando-nos à imagem de Jesus e capacitando-nos a viver uma vida que glorifica ao Pai Celestial. Pois sabemos que fomos criados para um propósito maior, para a glória de Deus e o bem dos outros. Cada palavra que sai da boca de Deus é como uma pedra preciosa, uma pérola de grande valor. Elas são mais do que simples letras em uma página, são a fonte da vida eterna, a luz que guia os nossos passos no caminho da verdade. Cada dia é uma oportunidade para crescermos em fé e santidade, para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus em todas as áreas das nossas vidas. Assim como um jardineiro cuidadoso cultiva suas plantas com amor e dedicação, Jesus cultivou os corações daqueles que o seguiam, regando-os com as águas vivas da palavra de Deus. Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e a amar o próximo como a si mesmo, mostrando-nos o caminho da verdadeira realização e plenitude. Sua vida, seus ensinamentos e seu sacrifício são a encarnação suprema da palavra de Deus, uma oferta divina de amor e reconciliação. Somos seres espirituais destinados a uma jornada de crescimento e comunhão com Deus. Que possamos viver cada dia em comunhão com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie e nos capacite a viver vidas que honram e glorificam a Deus. Mas as palavras de Jesus não são apenas um convite à reflexão, são um chamado à ação. Jesus nos convida a vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus, a colocarmos em prática o amor e a justiça em todas as áreas de nossas vidas. Não basta apenas ouvir a palavra, devemos ser praticantes dela, construindo nossas vidas sobre o sólido alicerce da fé e da obediência. Viver a palavra de Deus é um processo contínuo de transformação e crescimento espiritual. É permitir que suas verdades penetrem em cada aspecto de nossa existência, moldando-nos à imagem de Jesus. É deixar que a luz da verdade dissipe as trevas da ignorância e do pecado, guiando-nos pelo caminho da vida abundante e eterna. Que sejamos como árvores plantadas junto às correntes de águas, cujas folhas nunca murcham e cujos frutos permanecem abundantes em todas as estações. Que possamos viver não apenas de pão, mas da própria essência da vida, que é a palavra que procede da boca de Deus. E na jornada da vida, há uma fome que transcende o pão que nutre nosso corpo. É uma fome que se insinua nas profundezas da alma, uma ânsia por algo mais, por algo que preencha os vazios que o mundo material não pode alcançar. É essa fome espiritual que Jesus tão habilmente delineou quando proclamou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, o Filho de Deus, não veio apenas para ensinar, mas para iluminar o caminho da humanidade com sua sabedoria e amor. Jesus não apenas saciou a fome física das multidões com pães e peixes, mas também alimentou suas almas com as palavras que fluíam da boca do Pai Celestial. Jesus ofereceu a si mesmo como o alimento supremo, capaz de satisfazer não apenas as necessidades físicas, mas também os anseios mais profundos do coração humano. Na busca por viver os propósitos de Deus, somos chamados a render nossas vontades à sua soberania, confiando que seus planos para nós são mais grandiosos do que podemos imaginar. Ao nos alimentarmos da palavra de Deus, somos fortalecidos em nossa fé, encorajados em nossas lutas e capacitados para viver uma vida que glorifica ao nosso Criador. Cada versículo, cada promessa, cada mandamento é como um tijolo que constrói o edifício de nossa espiritualidade, tornando-nos mais próximos de Deus e mais semelhantes a Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o pão da vida, veio não apenas para satisfazer as necessidades temporais, mas para saciar a fome eterna da alma humana.
Ao declarar que o homem vive não apenas de pão, mas de cada palavra que emana de Deus, Jesus revela a profundidade do propósito humano. Jesus nos lembra que nossa jornada neste mundo não é apenas sobre sobrevivência física, mas sobre crescimento espiritual, conexão com o divino e realização do propósito divinamente ordenado. Viver a palavra de Deus não é apenas seguir regras ou decorar versículos, mas é permitir que ela transforme completamente quem somos e como vivemos. É através da palavra que encontramos o verdadeiro significado e propósito da vida. Que possamos viver não apenas de pão, mas de cada palavra que emana do próprio Deus, encontrando assim verdadeira plenitude e realização em sua presença. Canal Poderoso Despertar. Obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se, comente e compartilhe.